Boa noite, queridos amigos. Boa noite também aos amigos que nos acompanham através das nossas redes sociais. É uma alegria tê-los conosco, a fim de nós meditarmos um pouco sobre as máximas do Evangelho segundo o Espiritismo, que na verdade traduzem o pensamento fielmente do Cristo. Para nos prepararmos e nos sintonizarmos com este Jesus, nós vamos buscar a conexão com a prece. Bom Mestre, chegamos à sua casa, a casa de Francisco de Assis, buscando algo que nos acalente o coração, que nos acerene os ânimos, que nos proporcione paz, tranquilidade, reconhecendo quão pequenos ainda somos do ponto de vista de evolução, nós buscamos o teu socorro, o teu amparo. Sabemos também que não é exatamente aquilo que pedimos o mais necessário à nossa existência. Então, que possam os espíritos bons perscrutar nosso íntimo e identificar nossas necessidades reais, facultando-nos todos os bens espirituais que possam, de alguma forma, satisfazer essas necessidades. Que encontremos nesta casa a palavra amiga, a diretriz segura, enfim, o ensinamento do Evangelho que nos pautará durante o resto da semana nossas decisões, nossas escolhas, nossos caminhos. Sendo assim, rogamos o apoio da espiritualidade para esta atividade que nós realizamos sempre em nome de Deus. Bom, amigos, nós estamos iniciando um novo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo de um novo capítulo, que é o capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos. E Kardec, contextualizando este ensinamento, ele vai lembrar de uma fala do Cristo anotada no Evangelho de Mateus, onde Jesus nos orienta, nos concita a amar os nossos inimigos, a fazer o bem àqueles que nos odeiam, a orar por aqueles que nos perseguem e que nos caluniam. E ele nos faz, através de algumas perguntas, meditarmos a respeito de como aplicamos este amor ao próximo, ao inimigo, em nossas vidas. E ele diz assim: se vocês unicamente amar aqueles que amam vocês, que recompensa vocês terão? Assim também não fazem os que cobram impostos, os publicanos, na linguagem da época? E se vocês unicamente cumprimentarem, serem gentis com os vossos irmãos, que fazem vocês mais do que todos os outros? Não fazem assim também os pagãos, ou seja, aqueles que não eram cristãos à época, que não eram judeus à época e que tinham, para o povo judeu, uma religião talvez não tão agradável a Deus? Simbolizando nestas pessoas a humanidade como um todo. Se vocês não fazem mais do que a média, quis dizer Jesus, se nós não fazemos mais do que a média, o que há de bom nisso? Porque todos os outros fazem isso. Todos os outros estão gentis com os seus irmãos. Todos os outros amam quem os ama. E Jesus aprofunda esta proposta, fazendo-nos uma consideração que eu acredito ousada para a época,
e também para os dias atuais. Quando ele fala: sede, pois, vocês perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então Jesus não diz assim: ó, pessoal, sejam mais ou menos, vão levando a vida do jeito que dá. Ele diz: sejam perfeitos. É claro que a perfeição divina é a perfeição absoluta, inalcançável para todos nós. Ninguém vai chegar ao patamar de Deus. Mas é uma forma, uma figura de linguagem que Jesus nos coloca um objetivo, uma meta. Nós sabemos que Deus é perfeitamente, soberanamente bom, justo, todo amor, toda bondade. Então ele diz assim: olha, busquem essa perfeição. Busquem naquilo que Deus nos oferece todos os dias, o ideal de vida para vocês. Deus é um cara interessante, porque a gente erra a todo instante. Cai, levanta, tropeça, faz besteira, briga com o irmão, com o parente, com a sogra, sei lá. A todo momento nós estamos nos equivocando. Mas em nenhum momento Ele nos barganha essas faltas, impedindo-nos de conviver com a sua bondade. O próprio Evangelho fala que Deus permite que o sol nasça para justos e injustos. Então Deus não faz distinção nesse sentido. E nós também, quando a proposta do Cristo nos orienta a amar os nossos inimigos, a orar pelos que nos perseguem e nos caluniam, está dizendo que nós devemos também ter as mesmas atitudes de amorosidade, de perdão, de tolerância, para aqueles que talvez não pensem como nós, ou que talvez tenham em algum momento da vida nos prejudicado. Não vamos aprofundar nesta noite o amor aos inimigos, porque existe um tema específico sobre isso. Mas esta introdução deste capítulo nos faz pensar a respeito de como nós vivemos a nossa vida. A proposta desta noite nos pede que nós falemos do item 1 ao 4. O item 1 fala dos caracteres da perfeição. O item 1 e 2. O item 3 fala do homem de bem. E o item 4 fala dos bons espíritas. Como é conteúdo para pelo menos uns 2 dias de conversa, eu vou falar apenas do item 4, os bons espíritas. E se sobrar tempo, que eu acho que não vai sobrar, a gente fala um pouquinho sobre o homem de bem. Mas fica aqui o convite para a leitura desta página, que é o verdadeiro roteiro para que nós possamos equilibrar a nossa vida dentro daquilo que a proposta de Jesus nos oferece. E este tema, os bons espíritas, nos traz algumas reflexões no sentido de nos chamar à responsabilidade. Questionando de forma indireta se nós somos efetivamente espíritas. Porque o Evangelho já nos ensina que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só coisa. Eu não posso ser um bom espírita se eu não for um bom cristão. Então, quando esta página vem nos trazer alguns ensinamentos, nós devemos nos perguntar: como está a nossa identidade cristã, a nossa identidade espírita? Somos espíritas a todo momento? Mais ou menos? Ou só da porta aqui para dentro? Porque ser espírita aqui no centro espírita, gente, é maravilha, é muito fácil.
A gente faz uma carinha bonita, bota um sorriso no rosto, cumprimenta todo mundo, faz de conta que é bonzinho. Estou falando de mim, tá? E lá fora, a gente é qualquer coisa menos um espírita, menos um cristão. Então é importante nós nos perguntarmos se somos realmente, dentro da proposta de Allan Kardec, bons espíritas, não só apenas quando isto é conveniente para nós. Quando a sociedade, o verniz social, a máscara social, nos faz parecer boas pessoas. Então, Kardec, neste item, vai traçar um perfil, uma meta, para que nós possamos efetivamente conhecer as características que nos tornarão espíritas bons, cristãos bons. E ele começa dizendo aquilo que falei há pouco. O espírita verdadeiro e o cristão verdadeiro são uma única coisa. Nós, espíritas, somos cristãos. Nós pautamos os nossos valores pelos valores cristãos. Então, toda a nossa moral, a nossa forma de agir, deve ser embasada naqueles ensinamentos que Jesus nos trouxe. Porque nós reconhecemos Jesus como o Espírito mais perfeito que encarnou aqui na Terra para servir de modelo e guia para a humanidade. Então, ele é a meta. Ele é o nosso objetivo. Sendo assim, o Espiritismo se baseia na moral do Cristo. E a própria codificação que nós conhecemos como as 5 obras básicas do Espiritismo são a expressão da promessa real de Jesus de nos enviar no futuro um Consolador, que nos explicaria tudo aquilo que à época ele não podia explicar e nos traria coisas novas. Então, a promessa do Cristo se renova exatamente quando nós colocamos o entendimento espírita explicando os ensinamentos que ele nos legou. E é interessante notar que dentro deste contexto, o Espiritismo não trouxe nenhuma novidade. Nenhuma novidade do ponto de vista moral. Ele não é uma nova moral. Jesus não disse de um jeito e o Espiritismo diz de outro. Apenas, Kardec nos assevera, o Espiritismo é aquela chave que facilita às pessoas a prática real dos ensinamentos do Cristo, proporcionando-nos algo que até então não existia e que nós conhecemos como fé raciocinada, aquela fé inabalável, porque ela é calcada dentro da lógica, dentro do bom senso, dentro dos fatos. Uma fé que não pode ser contestada. E nesta mesma página, Allan Kardec vai nos fazer uma advertência, dizendo que quando nós nos defrontamos com estes ensinamentos que servem de guia para a nossa vida, muitas vezes nós fazemos um exercício equivocado de extrair esses ensinamentos e direcioná-los às outras pessoas. Comigo acontece sempre isso. A gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, lê uma coisinha, mas hoje a Simone fez isso. Simone é minha esposa, coitada. Ah, porque o meu colega de trabalho é exatamente essa pessoa que o Evangelho está aqui nos condenando. Ah, porque o meu marido, aquele traste, fez exatamente o que Jesus condenou aqui, ou orientou a não fazer nessa passagem do Evangelho. Então nós acabamos direcionando tudo aquilo que a gente lê no Evangelho, ou numa outra obra edificante,
para as outras pessoas. E Kardec vai dizer que poucos aplicam esses ensinamentos a si mesmo. Quando, na verdade, gente, se alguma coisa cai em nossas mãos, nunca é para o outro, é sempre para nós. É um recado de Deus para nós. A gente pode até imaginar, perfeitos que somos, é claro, que aquilo não tem nada a ver conosco, mas tem. Basta a gente se despir desta veste do orgulho de que eu sei, eu posso, eu sou, e analisar aquela colocação, aquela frase, aquela passagem, aquele texto, que nós encontraremos a aplicação prática na nossa vida e compreenderemos que a lição é muito pertinente na forma como nós estamos agindo para com as outras pessoas. E Kardec vai dar uma alfinetada em nós espíritas. E ele diz assim: a que podemos atribuir essa terceirização, senão a nós mesmos? Pois que a doutrina espírita, e Kardec foi muito seguro nesse ponto, ela é clara, ela é objetiva, ela não tem meias palavras. Jesus utilizou muitos recursos de parábolas, porque à época o povo não tinha condições de entender um conceito mais abstrato. A subjetividade daquele povo quase tribal, primitivo, era algo muito ainda simplório. Então Jesus precisava de histórias da carochinha, trazendo um fundo moral para que aquelas crianças espirituais pudessem entender. Mas hoje, nos dias de hoje, nós somos espíritos do terceiro milênio, do século 21. Nós temos tecnologias em nossas mãos que nos permitem falar com o outro lado do globo instantaneamente. Nós podemos viajar pelo mundo todo em poucas horas. E daqui a um tempo, quem sabe até para a Lua, Marte, fazer um tour nos planetas vizinhos. Então, para esta humanidade do terceiro milênio, já não mais é necessário a figura de linguagem. Nós já somos esclarecidos, não somos mais crianças espirituais. Então a doutrina espírita é exatamente isso. Clareza, objetividade. Não há meias palavras. Espero ter despertado a curiosidade para que nós peguemos as obras de Kardec e confirmemos isso. Em nenhum momento ele usa subterfúgios, palavras escondidas, entrelinhas para trazer um conceito. Então, Kardec vai dizer assim, que não existe falta de clareza na doutrina espírita, pois ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma, e da onde lhe vem toda esta força, porque a faz ir direto à inteligência. Eu sempre falo, não é segredo para ninguém, que eu sou muito cético. Muito cético. Se alguém me fala uma coisa, a primeira palavra que vem na minha cabeça é dúvida. Será que é assim mesmo? E não importa se é um médium famoso, se é um amigo, se é alguém na tribuna espírita, se é uma pessoa que tem anos de experiência em doutrina espírita, a primeira coisa que eu faço é questionar. É da minha essência isso. E é interessante observar que, dentro desse meu ceticismo, dessa minha falta de fé até, a doutrina espírita responde integralmente a essas minhas questões, a esta minha necessidade do concreto, do palpável, para embasar o meu raciocínio e a minha fé. Então, quando, particularmente falando, pego uma obra de Allan Kardec, um texto de Allan Kardec, a lógica, o bom senso, o encadeamento das ideias realmente fazem sentido para aquilo que eu acredito. E é isso que ele está falando.
que não há nada de misterioso, não tem iniciados na doutrina espírita. Alguns de nós talvez estejam aqui falando porque são mais tagarelas, mas todos nós temos acesso a tudo o que a doutrina espírita pode nos oferecer. Basta boa vontade, dedicação, disciplina para acolher nas obras esses ensinamentos. Não há nenhum segredo oculto em doutrina espírita. Então, é importante que nós, como bons espíritas, na proposta desta noite, aproveitemos estes ensinamentos para fortalecer a nossa conduta, no sentido de alcançar um certo grau de maturidade do senso moral. Porque já comentamos, estamos muito avançados na tecnologia, mas nos falta ainda esta base moral, que nos faculte a possibilidade de romper com os nossos defeitos, com os nossos vícios morais, com tudo aquilo que ainda nos prende ao passado. Tudo aquilo que nos prende ao primitivismo, ao egoísmo, ao orgulho, aos sentimentos menos dignos. É preciso que, em conscientizando-nos desta possibilidade de sermos espíritas melhores, que nós busquemos não mais encontrar desculpas para justificar os nossos atos equivocados. Porque normalmente a gente faz isso. Eu não sou avarento, eu sou previdente. Eu não sou ciumento, né? Mas vai que... Eu não sou vaidoso, eu só me cuido. Então, nós geralmente encontramos pequenas desculpas para justificar as nossas falhas. E é preciso superar essas desculpas. Eu não sou grosseiro, eu só sou sincero. Então, superando estas mazelas que nos caracterizam e que nos colocam nas fileiras dos espíritas imperfeitos, nós teremos condições de realmente incorporar em nossa vida os ensinamentos de Jesus. Esta proposta tão segura de nós buscarmos a todo instante a perfeição. Buscar a cada momento sermos um pouco melhores do que no momento anterior. Propiciarmos a todo instante a possibilidade de um exame de consciência sincero, descobrindo as nossas falhas e em um planejamento buscar uma forma de extirparmos ainda esses vícios morais. Kardec, nesta página, vai perguntar assim: quem é então o verdadeiro espírito? Quem é este espírita bom, este verdadeiro cristão? E ele mesmo responde dizendo assim, que é aquele que se acha num grau superior de adiantamento moral. Por isso que a doutrina espírita ela é tão incisiva nesse ponto. Olha, gente, vamos se melhorar moralmente, vamos fazer a tal da reforma íntima, vamos buscar deixar para trás o egoísmo, o orgulho, que são as mazelas da humanidade. Kardec continua dizendo, neste verdadeiro espírita, o espírito domina a matéria, e não a matéria escraviza o espírito. Nós falamos nas semanas passadas, o Marcelo falou, eu falei, acho que a Rosângela também falou sobre isso, sobre servir Deus e a Mamon, né? Porque normalmente a gente vive aqui na Terra não como um usuário das coisas materiais, mas como um escravo das coisas materiais.
Então é preciso se desprender dessa escravidão, desse apego exagerado à matéria e buscar as coisas que realmente têm valor para nós, que nós levaremos para a verdadeira vida como tesouros que nem a traça come e nem a ferrugem corrói. Ou seja, as nossas aquisições morais. Kardec vai dizer ainda que o bom espírita compreende, entende o futuro. Sabe que a morte é uma transição e que continuaremos vivos após essa vida. E aqui o espiritismo é fabuloso, porque muitos de nós, com todo respeito, viemos de outras tradições religiosas que têm um valor moral incalculável e incontestável. Mas quando nós começamos a estudar o Espiritismo, nós observamos que além de alguém chegar aqui na tribuna e falar assim, ó, gente, você, somos imortais, tá bom? O corpo vai morrer, mas a gente continua vivo lá no mundo espiritual. Além de alguém nos dizer isso, a doutrina espírita nos prova por fatos que todos nós somos imortais. Prova, Edson? Prova. Basta um pouco de boa vontade e buscar nas obras espíritas testemunhos irrefutáveis. Vamos buscar, principalmente no século XIX, início do século XX, de experiências feitas por renomados cientistas, comprovando a realidade do espírito imortal e do fenômeno mediúnico. Eu gosto muito de William Crookes. Sir William Crookes, inglês, cientista, descobridor do talho, da matéria radiante, ou seja, os primeiros ensaios com o raio-x, com a radioatividade. Foi ele que fez, um cientista fabuloso. E que em determinado momento da sua vida, chama para o laboratório a médium Florence Cook, e durante 3 anos faz experiências com esta médium. Veja que não foi assim uma sessãozinha lá, eu acho que é verdade, 3 anos, onde materializava-se o espírito Kate King, materializava-se, e Crookes andava de braço dado com esse espírito, cortava o cabelo, pesava, confrontava a médium nesse momento, verificando a independência daquela entidade que estava ali materializada. E este é um dos incontáveis casos onde a mediunidade é comprovada e a nossa imortalidade desta forma também o é. Então não há dúvidas para o espírita de que há um futuro e que a vida futura é uma realidade. E isso por si só já nos deveria ser um gatilho para que nós nos propuséssemos a melhorar a cada instante. Porque se cientificamente nós sabemos que somos imortais, gente, não tem jeito, ninguém vai escapar aqui. Todo mundo vai para o mundo espiritual levando o que adquiriu aqui. De bom, de valor, de moralidade, de conquista da inteligência e do espírito. Não tem jeito de esconder isso. Então já é hora de todos nós buscarmos essa transformação que efetivamente nos proporcionará a possibilidade de sermos pessoas melhores aqui na Terra. Eu confesso que... Mais 40 minutos, quase acabando. Eu confesso que quando a gente liga a TV, o noticiário, vê um jornal, na internet vê uma notícia, às vezes dá um desânimo de viver aqui na Terra. Não está fácil, né? O Brasil, então... Mas tem país pior, tem país em guerra. Mas nós esquecemos que a Terra reflete a média da evolução dos seus habitantes. E todos nós aqui habitamos a Terra. Então, se a Terra está do jeito que está, cada um de nós tem a sua parcela de culpa. E também de responsabilidade. Porque a Terra só se transformará quando Deus fizer uma mágica e transformar a Terra, quando Jesus voltar? Não.
quando nós nos transformarmos e efetivamente concluirmos que a única forma de termos um mundo melhor é se nós formos espíritas, cristãos, qualquer denominação religiosa, mas pessoas efetivamente vinculadas nesse processo de bem, de amor, de crescimento. Porque senão, na linguagem do Cristo, não fazem assim os pagãos e os cobradores de impostos? Para encerrar a nossa conversa, que já vai longa, eu vou trazer uma frase, porque muitas vezes a gente se torna espírita e acha que deve ser perfeito, da noite para o dia. E não é esta a proposta. Mas a proposta de Kardec é que nós reconhecemos o verdadeiro espírita, o bom espírito, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral, por esse processo de aprendizado, de crescimento, e pelos esforços que faz para domar, para vencer as suas más inclinações. Então, nenhum de nós precisa ser perfeito, mas o convite é para que estejamos atentos às nossas atitudes, à forma como vivemos a nossa vida, a fim de que realmente nós estejamos dispostos a vencer estas inclinações que ainda nos prendem à materialidade. Agradecemos de coração a atenção de todos. Recomendamos a leitura desta página, dos primeiros 4 itens do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. E queria aqui abrir um pequeno parênteses antes de passarmos à aplicação do passe magnético, que na semana que vem, na quinta-feira, dia 9, nós teremos aqui em nossas cidades uma palestra com o médium e conferencista baiano Divaldo Pereira Franco. Tá? Será um evento da Conferência Estadual Espírita, que vai acontecer no dia 10, 11 e 12, sexta, sábado e domingo, e será transmitida pelo canal FEP do YouTube. Basta colocar canal FEP, vai ter palestra manhã, tarde e noite, sexta, sábado e domingo. Tá? Procura lá os horários. Mas aqui em Ponta Grossa nós teremos o Divaldo presencialmente, com 95 anos, eu acho. 95, 96, algo assim. É 95? Então, um verdadeiro herói, um bom espírita, um homem de bem, né, que dedicou a sua vida a cuidar de inúmeros pequeninos, inúmeras pessoas vulneráveis, tendo mais de 600 filhos adotados. Que horário que vai ser a palestra? Às 20 horas no Clube Verde. Tá? E ele vai lançar o livro dele, O Mundo Regenerado. O Mundo Regenerado, isso mesmo. Vai ter autógrafos, tá? Quem quiser pegar autógrafos. Ele não vai poder atender ninguém por conta da idade, né? Mas ele vai estar autografando as obras ali no Clube Verde. Hashtag fica a dica. Tá? Público limitado, não tem preço, não tem valor, é gratuito. Mas são 2.000 lugares. Lotou, a gente fecha a porta, não entra mais ninguém. Tá? Então, quem quiser realmente garantir a sua palestra, é bom chegar mais cedo. A palestra é 20 horas, nós vamos abrir provavelmente 18h30, 15 para 7 a entrada do curso. Tá bom? Então vamos agora à nossa prece. Estarei disponível também se alguém quiser tirar alguma dúvida depois. Mas vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui e rogar que este mesmo Deus nos proporcione a possibilidade de nós identificarmos em nosso íntimo as mazelas que ainda nos prendem ao primitivismo, ao egoísmo, ao orgulho, e que nós tenhamos esta boa vontade de superá-las, de vencê-las, para que a cada instante nós nos tornemos pessoas melhores e, por conseguinte, possamos edificar um mundo regenerado, que é a proposta que Divaldo nos traz nesta nova obra. Que Jesus nos ampare e nos proteja sempre e nos acompanhe no retorno aos nossos lares, aqueles que aqui estamos, e continue do lado daqueles que nos assistem pelos canais da Cefam. Muito obrigado a todos e que o Mestre esteja sempre conosco.
Vai chamar?